Sob as luzes implacáveis do mundo do espetáculo, aquela procura incessante pela eterna juventude acaba por transformar-se numa obsessão verdadeiramente perigosa. Famosos de todos os cantos do mundo, sentindo-se presos entre a fama e o pavor de envelhecer, arriscaram o próprio rosto à sua saúde e até as suas vidas nas mãos frias do bisturi. Hoje, vamos revelar aquelas histórias mais chocantes de cirurgias que infelizmente não correram nada como se esperava. Lin May, sob o brilho intenso, mas muitas vezes enganador do mundo do espetáculo mexicano, a história da Lin May surge como uma das mais dolorosas e reveladoras nesta busca desesperada pela juventude eterna. Nascida como Liliana Mendiola, ela era apenas uma jovem vedeta cheia de sonhos. Ela estava a começar a conquistar os palcos quando, infelizmente, caiu nas mãos de alguém que, escondido sob uma fachada de profissionalismo, selaria o seu destino com uma promessa tão sedutora quanto perigosa. Vais ficar muito mais bonita, serás mais famosa e ainda mais desejada por todos. Ela tinha apenas 14 ou 15 anos quando aceitou levar aquelas injeções que, segundo lhe garantiram, iriam realçar as suas maçãs do rosto e impulsionar a sua carreira. Mas ninguém lhe contou a verdade. Ninguém a avisou que aquilo que estava a entrar na sua pele não era de todo um produto médico, mas sim simples óleo de bebê. Uma substância que, com o passar do tempo, acabaria por deformar o seu rosto de uma maneira totalmente irreversível. Enquanto a ambição alheia se disfarçava de bons conselhos, a inocência de uma adolescente ficava presa num procedimento que iria marcar a sua vida para todo o sempre. E, no entanto, mesmo enquanto o seu rosto mudava drasticamente, o seu talento nunca se apagou. A Lin May estreou-se no grande ecrã em 1975 e apenas 2 anos depois já era uma figura incontornável do chamado cinema de fíqueras. Participou em mais de 40 produções e tornou-se numa verdadeira lenda, mesmo quando a indústria já conhecia bem os estragos que aquele suposto arranjo estético tinha deixado nela. O que é verdadeiramente surpreendente é que ela nunca desistiu, não se escondeu e muito menos se resignou. Com uma força quase desafiante, continuou a dançar, a atuar e a enfrentar o público sem qualquer medo. A sua história não ficou apenas como um escândalo estético, mas sim como um lembrete brutal do que pode acontecer quando a beleza se torna moeda de troca e os sonhos de uma jovem são colocados nas mãos erradas. Hoje, a Lin May permanece como um símbolo bastante incômodo, o de uma mulher que sobreviveu à sua própria tragédia estética e que mostra sem filtros o preço elevado que alguns pagam por tentarem parar a passagem do tempo. É uma advertência viva de que nem todas as promessas de beleza vêm embrulhadas em verdade. E tu achas que a mudança da Lin May é assim tão má? Se achas que sim, escreve comentário número 1. Se não, comentário número 2. Alejandra Guzmán. No mundo do rock mexicano, poucas figuras brilham com a intensidade da Alejandra Guzmán, mas, por detrás do palco, existe uma história que abalou até mesmo os seus fãs mais leais. Com pouco mais de 50 anos, a rainha do rock já se tinha submetido a dezenas de cirurgias, tentando sempre manter-se forte, bela e pronta para o próximo concerto. No entanto, foi um procedimento estético nos glúteos que acabou por transformar a vida dela numa verdadeira batalha pela sobrevivência. Tudo começou com uma daquelas injeções milagrosas que prometia melhorar a sua silhueta, mas que acabou por lhe provocar uma infecção devastadora. Uma artéria arrebentou a sua saúde, entrou em colapso e a Alejandra teve de ser operada 2 vezes no mesmo dia. Os médicos lutavam desesperadamente contra os danos causados por um produto mal administrado e a cantora esteve mesmo prestes a perder a perna e a própria vida. Longe de a embelezarem, aquelas intervenções transformaram-na num alvo de gozo e de críticas. O seu rosto, marcado pelo botox e pelos retoques, deixou de se parecer com aquela mulher feroz de quem o público se lembrava. Mas ela, com a mesma garra que projeta no
Palco, decidiu falar abertamente sobre o calvário que viveu, demonstrando que até as estrelas mais luminosas podem cair na escuridão da vaidade. Hoje a história dela ressoa como um grito de alerta. Às vezes o preço da juventude pode ser demasiado alto, até mesmo para uma lenda. Meg Ryan. Em Hollywood, onde o tempo parece correr muito mais depressa do que em qualquer outra. A transformação da Meg Ryan caiu que nem uma bomba no meio da passadeira vermelha. A atriz que outrora conquistou o mundo com o seu sorriso doce e o seu encanto natural, começou a aparecer com um rosto que ninguém conseguia reconhecer. Então surgiu a pergunta que incendiou tudo. O que é que aconteceu à namoradinha da América? Os especialistas não demoraram a detectar os sinais evidentes do bisturi. As suas maçãs do rosto, antes suaves e discretas, apareceram consideravelmente aumentadas, provavelmente devido a preenchimentos com ácido hialurônico ou com a própria gordura. O seu queixo retocado com uma bioplastia que prometia afinar o rosto acabou por alterar por completo a harmonia que a tinha tornado num ícone. Aquilo que devia ser um rejuvenescimento subtil transformou-se numa mudança drástica que disparou críticas ferozes. A indústria implacável rotulou-a com o temido efeito de palhaço, um termo cruel que se tornou viral num instante. A verdade é que já ninguém falava dos seus filmes, do seu imenso talento, nem sequer do seu legado cinematográfico. Tudo girava obsessivamente em torno do seu novo rosto, um reflexo doloroso e cruel da pressão que Hollywood exerce sobre aqueles que se atrevem a envelhecer em frente às câmaras. O inevitável passar do tempo tinha roubado um pouco de colagênio e alguma elasticidade, é verdade, mas foi a busca incessante pela perfeição que acabou por lhe tirar aquela expressão angelical de que todos se recordavam com saudade. E assim, com cada nova aparição pública, a Meg Ryan transformou-se na protagonista de um drama bem real, o de uma estrela que tentou desesperadamente parar os anos e acabou por enfrentar o julgamento impiedoso do mundo inteiro. Hoje, a sua história continua a despertar um intenso debate. Teria sido um erro, uma má prática médica, ou simplesmente o preço a pagar para sobreviver no berço do glamour? A única certeza absoluta é que Hollywood jamais voltou a olhar para ela com os mesmos olhos de admiração. Liz Vega. Sob as luzes vibrantes do espetáculo latino, a Liz Vega surgia como uma figura magnética bailarina-atriz e um verdadeiro símbolo de sensualidade. No entanto, por trás daquele porte impecável, começou a gestar-se uma transformação que o público observou com assombro e que muito em breve se converteria numa tempestade de críticas ferozes. O seu rosto, que antes era harmonioso e bastante expressivo, começou a mudar pouco a pouco e a pergunta tornou-se inevitável. O que é que se estava a passar com a famosa artista cubana Liz? Não tardou a confessar que tinha sofrido reações alérgicas ao ácido hialurônico, responsáveis, segundo ela, pela inflamação e pelas mudanças notórias na sua cara. Mas o seu historial estético ia muito mais além disso. Com uma franqueza quase desafiante, admitiu ter se submetido a uma rinoplastia, à extração das maçãs do rosto e ao aumento dos lábios. Procedimentos que, em teoria, procuravam realçar a sua beleza natural. Contudo, o resultado final gerou muito mais controvérsia do que admiração. Ainda assim, longe de se esconder ou de pedir desculpa, a Liz enfrentou as críticas com uma postura absolutamente taxativa. Quem a quisesse ver como Dantes disse, ela teria de se resignar, porque essa pessoa já não existe. Uma frase que sacudiu os meios de comunicação e que revelava sem qualquer filtro a sua decisão de renascer à sua maneira, sem se importar minimamente com o julgamento alheio. Em entrevistas, chegou mesmo a comparar-se com figuras icônicas como o Michael Jackson ou as irmãs Kardashian, deixando bem claro que a transformação estética para ela é um direito pessoal e não um pecado público. E enquanto alguns apontavam as suas mudanças como excessivas, outros defendiam-na como uma mulher que se refaz a si mesma num ambiente onde todos opinam, mas poucos compreendem a pressão de viver sob a lupa mediática.
Hoje em dia, a Liz Vega continua a ser um verdadeiro furacão de controvérsia e de valentia. O seu rosto, marcado por decisões irreversíveis, converteu-se num símbolo da batalha entre a identidade, a beleza e a implacável observação do público. Uma história que nos recorda que no mundo do espetáculo, reinventar-se pode custar muito mais do que apenas fama. Lucía Méndez. Na época dourada das telenovelas mexicanas, a Lucía Méndez brilhava com um rosto perfeito para o ecrã elegante, magnético e inesquecível. Foi protagonista de histórias absolutamente icônicas, como A Colorina e O Regresso de Diana Salazar. E a sua beleza levou-a a tornar-se a primeira mexicana, coroada rainha do Festival de Vinha del Mar. Mas com o passar do tempo, a sua imagem começou a transformar-se de forma evidente, despertando curiosidade e uma certa preocupação entre os seus seguidores. A Lucía sempre reconheceu ter se submetido a certos retoques, mas um deles marcaria profundamente a sua trajetória, a rinoplastia. O que no início procurava ser um ajuste discreto, acabou por alterar a harmonia do seu rosto, um câmbio que ela própria descreveu como uma decisão pouco acertada. A partir daí, cada aparição pública mostrava ligeiras variações, um rosto mais tenso, mais esticado, cada vez mais distante daquela jovem que tinha apaixonado toda a América Latina. Os média não tardaram a assinalar que a diva estava a perder a sua expressão natural, apanhada na pressão implacável de se manter jovem numa indústria que castiga severamente qualquer sinal de idade. Críticas, rumores e comparações tornaram-se parte da sua rotina diária. Mas a Lucía, fiel ao seu caráter forte, continuou a trabalhar, defendendo o seu direito a decidir sobre a sua própria imagem. Por trás da sua transformação esconde-se a batalha silenciosa que muitas estrelas enfrentam, o temor de deixar de brilhar, de não encaixar nos padrões que elas mesmas ajudaram a construir. E a Lucía, na sua tentativa de preservar o mito, acabou por enfrentar-se a um espelho que já não refletia a sua verdadeira essência. Hoje, a sua história funciona como uma recordação e um aviso no mundo do espetáculo. Até a beleza mais lendária pode converter-se numa prisão quando se procura eternizar aquilo que o tempo inevitavelmente quer mudar. Irma Serrano, no universo do espetáculo mexicano, poucas figuras foram tão imponentes como a Irma Serrano, a Tigresa. Cantora, atriz, empresária e até senadora. A sua personalidade feroz transformou-a num ícone que era pura e simplesmente impossível de ignorar. No entanto, com o passar do tempo, um outro aspecto começou a dominar a sua história. A transformação extrema do seu rosto, uma mudança radical que deixou o público dividido entre a surpresa e um certo desconforto. Durante os seus anos de glória, a Irma era um verdadeiro símbolo de sensualidade e possuía um caráter indomável. Contudo, os sinais da idade começaram a aparecer e ela decidiu encará-los com a mesma determinação férrea com que sempre tinha enfrentado a vida. Recorreu a diversos procedimentos estéticos na tentativa de parar o relógio, mas a verdade é que os resultados nem sempre jogaram a seu favor. A sua pele parecia cada vez mais esticada, os seus traços mais rígidos, e a sua expressão natural parecia estar a desvanecer-se aos poucos. Cada nova aparição pública incendiava as redes sociais, com fotografias que se tornavam virais e comentários que oscilavam entre a crítica cruel e a total incredulidade. Muitos afirmavam que a famosa Tigresa já não se parecia com a mulher que tinha conquistado os palcos e, por vezes, chegava mesmo a parecer irreconhecível. A tudo isto, somava-se a eterna lenda do seu romance com o presidente Gustavo Díaz Ordaz, o que alimentava ainda mais a atenção mediática. Mas fiel ao seu estilo único, a Irma Serrano jamais se mostrou envergonhada. Não se escondeu, não negou, não deu explicações. Continuou a viver sob as suas próprias regras, tal como sempre o tinha feito. Para ela, a beleza era um território selvagem e não um ditame social.
Hoje, a sua imagem continua a ser motivo de fascínio e debate. A história da tigresa recorda-nos que quando a fama se mistura com o medo da passagem do tempo, até mesmo, as lendas podem transformar-se muito para além do esperado. Mas apenas algumas conservam intacta a força com que rugem. Jocelyn Wildenstein. No luxuoso e extravagante mundo da alta sociedade nova-iorquina, a Jocelyn Wildenstein tornou-se num fenômeno impossível de ignorar. Apelidada de Mulher-Gato, a sua história combina amor, obsessão e um número impactante de cirurgias estéticas que a levaram a um ponto sem retorno. Tudo começou com um desejo tão profundo quanto perigoso reconquistar o seu marido, um homem apaixonado por felinos. E assim, quase sem se dar conta, a Jocelyn iniciou um caminho que transformaria o seu rosto e a sua vida para sempre. Foram mais de 30 operações e cerca de 4 milhões de euros investidos para modificar os seus traços e aproximá-los de uma aparência felina. Maçãs do rosto exageradas, olhos esticados e uma mandíbula afiada. Cada intervenção afastava um pouco mais da sua imagem original e aproximava-a de uma figura que, para muitos, resultava inquietante, mas que ela defendia como sendo uma expressão da sua identidade. As câmaras perseguiam-na e os títulos dos jornais chamavam-lhe mutação, obsessão e excesso. No entanto, a Jocelyn nunca recuou. Num mundo onde a beleza costuma ser ditada por padrões rígidos, ela escolheu quebrá-los todos sem medo do escândalo nem do julgamento público. Hoje, o seu rosto continua a ser um dos mais comentados do mundo. Para alguns, é um exemplo extremo dos riscos do bisturi. Para outros, é a prova de uma mulher que levou a transformação pessoal até ao limite. Seja qual for a perspectiva, a Jocelyn Wildenstein permanece como um dos casos mais impactantes na história da cirurgia estética. Um lembrete de que quando o amor e a vaidade se misturam, o resultado pode ser tão fascinante quanto aterrador. Sylvester Stallone. Em Hollywood, onde os heróis parecem imortais, poucos nomes impõem tanto respeito como o de Sylvester Stallone. O mundo conheceu-o como Rocky e Rambo, o guerreiro indestrutível capaz de vencer qualquer inimigo, exceto a passagem do tempo. Foi precisamente essa batalha silenciosa e pessoal que acabou por empurrá-lo para uma transformação que deixou toda a gente desconcertada. O seu rosto, outrora rude e perfeitamente reconhecível, começou a mudar até se tornar quase irreconhecível. As suspeitas não tardaram a aparecer. Botox, esteroides, liftings, uma lista de procedimentos que, segundo especialistas e pessoas próximas, acabaram por alterar os seus traços de forma drástica. A pele tensa, o contorno do rosto endurecido e a expressão cada vez menos natural. Já não era o Rocky que todos recordavam. Era uma versão distinta, marcada pela pressão implacável que Hollywood exerce sobre quem vive da sua imagem. Mas por detrás dessa busca estética existia um detalhe pouco conhecido. Stallone tinha nascido com complicações no parto que lhe afetaram o lábio, a língua e parte da sua musculatura facial. Esse trauma físico, somado à obsessão por se manter jovem diante das câmeras, pode ter alimentado o seu desejo constante de corrigir e melhorar a sua aparência. Aos 76 anos, longe de parecer rejuvenescido, o ator acabou por ser alvo de críticas e de surpresa. Muitos afirmavam que ele tinha pavor de envelhecer. Outros asseguravam que ele simplesmente caiu no círculo interminável do bisturi que tantas estrelas já percorreram. Hoje, a transformação de Sylvester Stallone continua a ser um dos casos mais comentados do mundo do cinema. Uma mistura inquietante de tragédia silenciosa e aquela obsessão típica de Hollywood. Um lembrete cruel de que até os heróis mais rijos podem perder a batalha quando tentam desafiar o tempo e que não há botox no mundo capaz de travar o olhar impiedoso do público quando este decide julgar. Laura León. No mundo do espetáculo mexicano, poucas figuras são tão carismáticas e extravagantes como a Laura León, a inconfundível Tesorito. Com a sua voz sensual e uma personalidade verdadeiramente explosiva, ela conquistou telenovelas, dominou palcos e ganhou muitos corações. Mas,
Com o passar do tempo, uma nova conversa começou a surgir à volta dela, focada na sua surpreendente transformação facial. Embora a Laura insista que não fez cirurgias plásticas e que apenas deu uns pequenos retoques à realidade captada pelas câmeras, conta uma história bem diferente. O seu rosto parece mais esticado, mais firme, quase demasiado perfeito para ter sido deixado apenas nas mãos da natureza. As maçãs do rosto elevadas, a pele lisa e a expressão ligeiramente congelada alimentam rumores que ela, fiel ao seu estilo, esquiva com humor e muito charme. Cada aparição pública dela gera um verdadeiro alvoroço. Os seguidores debatem-se entre o espanto e a nostalgia pela Tesorito de outrora, aquela mulher de beleza tropical que parecia brilhar sem qualquer esforço. Mas a Laura, sempre segura de si, continua a cantar, a rir e a dançar, como se o tempo jamais a pudesse alcançar. Num mundo onde a idade se converte numa sentença, a Tesorito demonstra que é capaz de se reinventar uma e outra vez. Mesmo quando a sua imagem se torna tema de debate, a sua transformação, polêmica para alguns e fascinante para outros, mantém-na como sempre no centro de todas as atenções. Porque se há algo que a Laura Leon tem claro é que, com ou sem bisturi, ela nasceu para ser eterna. Carmen Campuzano. Nos anos 90, a Carmen Campuzano brilhava como uma das modelos mais deslumbrantes do México, com um rosto angelical, porte impecável e uma carreira que apontava ao topo. Ela era a imagem perfeita do glamour até que tudo começou a desmoronar-se. A sua transformação, tão abrupta quanto dolorosa, converteu-se numa das histórias mais comentadas do mundo do espetáculo. Tudo começou com alguns problemas de saúde, que, segundo ela, foram causados por uma bactéria que afetou gravemente o seu nariz. Mas o público não tardou a especular. Muitos asseguravam que não se tratava apenas de uma infecção, mas sim do resultado de cirurgias mal sucedidas e do capítulo obscuro de vícios que marcou a sua vida. O nariz, que outrora foi a sua imagem de marca, acabou devastado, alterando por completo a harmonia do seu rosto. O mais impactante de tudo foi o contraste. A mulher que adornava capas com uma beleza etérea, agora aparecia com traços deteriorados que geravam preocupação, surpresa e, lamentavelmente, muita troça. Cada nova fotografia tornava-se viral. Cada aparição pública despoletava um debate sobre os riscos da vaidade, os excessos e a pressão esmagadora de se manter perfeita. Apesar de tudo isso, a Carmen nunca deixou de lutar. Reconheceu os seus erros, falou das suas batalhas internas e enfrentou os julgamentos do mundo com uma franqueza que poucos se atreveriam a mostrar. A sua história já não é apenas a de uma modelo que perdeu a beleza, mas a de uma mulher que sobreviveu a uma queda brutal e que tenta reconstruir-se perante milhões de olhares. Hoje, a Carmen Campuzano continua a ser um símbolo de advertência e também de resistência, porque, por detrás desse rosto marcado pela dor, ainda bate a força de quem se recusa a ser derrotada pela sua própria tragédia. Se chegaste até aqui, prepara-te, porque a próxima pessoa vai realmente surpreender-te com a sua dramática transformação após a cirurgia plástica. Michael Jackson. Falar de Michael Jackson é entrar numa das histórias mais fascinantes e dilacerantes do mundo do espetáculo. O menino prodígio que conquistou o planeta acabou preso numa luta silenciosa contra o seu próprio reflexo, uma batalha que o levou a submeter-se a uma série interminável de cirurgias que transformaram por completo a sua identidade física. Tudo começou com uma rinoplastia, que parecia inofensiva, mas o que devia ser apenas um pequeno ajuste abriu a porta a uma obsessão desenfreada. Mais cirurgias, mais retoques, mais tentativas de mudar aquilo que ele nunca conseguiu aceitar. O seu nariz tornou-se cada vez mais pequeno, as maçãs do rosto mais pronunciadas e o queixo mais definido. A tudo isto somou-se a polêmica mudança de cor na sua pele. Um tema que dividiu o mundo e alimentou manchetes durante anos. Por detrás desta metamorfose existia uma dor profunda. Amigos e familiares confessaram que o pai lhe chamava feio na infância, uma ferida emocional que jamais sarou e que marcou a sua relação com a beleza e a autoestima.
Estima-se que o Michael tenha passado por dezenas de intervenções, algumas falhadas, que tentaram corrigir sem sucesso, afastando cada vez mais o seu rosto de uma aparência humana natural. O que é verdadeiramente chocante é que, apesar da mudança ser tão evidente, ele sempre negou a pés, juntos ter feito cirurgias, exceto ao nariz, e apenas para respirar melhor. Essa negação quase desesperada revelava a fragilidade profunda de um homem que tentava a todo o custo esconder o seu próprio sofrimento interior. A sua história culminou de forma trágica no ano de 2009, com uma overdose de Propofol, um medicamento do qual se tornou dependente na tentativa de aliviar as suas insônias e a sua angústia. Hoje em dia, a transformação de Michael Jackson continua a ser uma das mais comentadas e debatidas de toda a história, servindo como um lembrete poderoso de que até as estrelas mais brilhantes se podem perder na escuridão das suas próprias inseguranças e de que nenhuma cirurgia plástica é capaz de curar um coração ferido. Gostas deste conteúdo sobre cirurgias plásticas? Se sim, deixa o comentário número 1. Se não, escreve o comentário número 2. Laura Bozzo. No mundo do espetáculo latino, poucas figuras geram tantas opiniões contraditórias como a polêmica Laura Bozzo. A apresentadora peruana, famosa pelo seu estilo explosivo e pelas suas frases icônicas, que se tornaram memes virais, também foi protagonista de uma transformação estética que deixou muita gente de boca aberta. E embora muitos famosos tentem esconder os seus retoques, a Laura escolheu um caminho diferente, assumi-lo sem qualquer vergonha. Ao longo dos anos, o rosto dela foi mudando pouco a pouco diante dos nossos olhos. Um lifting facial por aqui, um aumento de peito por ali, um pouco de botox nas maçãs do rosto, e a senhorita Laura aparecia cada vez com um aspecto mais esticado, mais polido e cada vez mais distante daquele rosto que o público conheceu no início da sua carreira. Mas quando lhe perguntavam se o fazia para parecer sexy, ela respondia com ironia: "Nunca pretendi ser sexy, e muito menos na minha idade." A sua sinceridade desarmou muitos críticos, é verdade, mas não parou as conversas de corredor. Cada nova aparição sua na televisão convertia-se imediatamente num tema viral. Questionava-se se ela tinha exagerado, se tinha transformado demasiado ou se estava simplesmente a jogar com as mesmas regras de todo o mundo do espetáculo. A verdade é que a Laura Bozzo sempre teve a noção clara de que a imagem faz parte integrante do negócio. E assim, entre polêmicas, cirurgias e declarações incendiárias, conseguiu manter-se relevante num meio onde a idade costuma apagar nomes com uma rapidez brutal. Hoje, a sua transformação continua a ser um enigma fascinante. É parte orgulho, parte vaidade e parte pura sobrevivência. É mais uma prova de que no universo mediático, até os rostos mais conhecidos estão dispostos a reinventar-se, custe o que custar. Sabrina Sabrok. No espectro mais extremo das transformações estéticas, surge Sabrina Sabrok, a artista argentina que transformou o seu corpo num projeto sem limites. Cantora, modelo e figura proeminente do entretenimento para adultos. A Sabrina nunca escondeu a sua obsessão pelo bisturi. Pelo contrário, converteu-a numa parte essencial da sua personagem pública. Mas essa fascinação acabou por levá-la a viver uma das experiências mais perigosas da sua vida. No ano de 2016, a bomba rebentou. A Sabrina revelou que um dos seus implantes nos glúteos estava a verter líquido, um sinal alarmante de que algo tinha corrido terrivelmente mal. O produto que lhe tinham colocado, segundo a sua denúncia, era de má qualidade. E a infecção avançava a tal ponto que colocava a sua saúde em risco grave. A artista não só teve de se submeter a uma cirurgia de emergência, como até ponderou processar o cirurgião responsável. O seu corpo, moldado à força de incontáveis intervenções, tornou-se um símbolo da linha tênue que separa a reinvenção do perigo. Cada operação afastava-a mais da sua imagem original e aproximava-a de um ideal exagerado, quase irreal, que muitos observavam com fascínio e outros com puro espanto. Hoje em dia, a Sabrina Sabrok continua a ser um fenômeno mediático, um lembrete vivo
do que pode acontecer quando a busca pela perfeição ultrapassa os limites do próprio corpo. É uma história polêmica, intensa e totalmente impossível de ignorar. Justin Jedlicka. Num mundo obcecado com a perfeição, o Justin Jedlicka tornou-se um dos casos mais radicais e comentados, o homem que decidiu transformar-se numa versão humana do boneco Ken. A sua história não é apenas surpreendente, é uma viagem extrema em direção a um ideal estético que roça o impossível. Desde muito jovem, o Justin sonhava com um corpo impecável de contornos polidos e um rosto perfeitamente simétrico. Mas, o que para muitos fica apenas na fantasia, ele levou para o bloco operatório. Mais de $500 mil e um número quase incontável de intervenções cirúrgicas deram forma à sua nova identidade. Implantes nos peitorais, nos braços, nos glúteos, nas bochechas, várias rinoplastias, retoques milimétricos e modificações tão específicas que poucos cirurgiões se atreviam a realizá-las. Cada procedimento aproximava-o mais do seu ideal e afastava-o cada vez mais da sua aparência original. Os meios de comunicação social começaram a apelidá-lo de "o boneco humano", um título que ele aceitou com um orgulho imenso, mesmo sabendo que isso provocava tanto espanto como críticas ferozes na mesma medida. Havia quem olhasse para ele como uma autêntica obra de arte moderna viva, enquanto outros viam apenas o reflexo mais extremo e perturbador da obsessão estética que define a nossa era. Mesmo perante tudo isto, o Justin nunca recuou, nem vacilou um único momento. Ele defende cada uma das cirurgias como uma expressão de liberdade total, uma forma de esculpir o seu corpo, tal como um artista esculpe uma obra de arte. Mas a sua transformação levanta também uma questão inquietante. Até onde é que o corpo humano consegue aguentar quando se torna de forma permanente numa tela viva para a lâmina do bisturi? Hoje em dia, o Justin continua a ser um verdadeiro símbolo de excesso de audácia e de muita controvérsia. Um lembrete constante de que nesta busca incessante pela perfeição, alguns estão dispostos a ultrapassar todas as fronteiras, inclusive os limites do próprio corpo, do próprio corpo, do próprio corpo, do próprio corpo. Pois é,